Os mártires estão clamando a Deus em capítulo 6, perguntando: até quando? O Senhor esperará para julgar o perseguidor e vingar o nosso sangue. E ele responde em capítulo 6, versículo 10 e 11, vai demorar um pouco mais. Então, Deus inicia uma época de avisos. Lembra no capítulo 6? Vai demorar um pouco. Então ele inicia uma época de avisos através de desastre, decadência interna e os ataques daquelas fora das fronteiras. Estes eventos poderiam ter guiado Roma a mudar a sua política contra cristãos, mas não houve mudanças, não houve arrependimento. Ao invés disso, Roma iniciou uma época de perseguição mais intensa. Agora que o processo de aviso acabou, agora chegamos a mais um intervalo. Um intervalo entre a sexta e sétima trombeta. Já 6 trombetas tocaram, não houve arrependimento. Capítulo 10 e 11 é um intervalo, pensamento. Então, no final do capítulo 11, ele toca a sétima trombeta e o restante do livro, Roma, vai cair. Mas ele mostra esta queda de Roma, explicado mais vezes, com mais detalhes, explicando cada personagem envolvido na história. Eu tentei explicar todas as personagens na primeira aula, mas agora que nós já sabemos quem são os personagens da peça, a leitura do restante do livro vai bem rápido. Então nós estamos em capítulo 10 agora. Capítulo 10. Vamos ler o capítulo e ver o que está acontecendo no intervalo e por que o intervalo entre o sexto e sétima trombeta. Então, vi outro anjo. Eu devo ter este anjo aqui, ou alguma coisa parecida. Eu gosto desses desenhos que o artista, ele lê o texto e tentou, talvez eu espalhei ele de novo. Ou eu pisei em alguma coisa, será que ele vai funcionar? Ele volta daqui a pouco. Capítulo 10. Então eu vi outro anjo, poderoso, que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho. Você quer sublinhar alguma coisa? Este é o ponto. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direto sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Ele deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes, aquela palavra melo, prestes agora a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: sele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e presta atenção no que ele vai falar. E jurou para aquela que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que neles há, e o mar e tudo que neles há, dizendo: não haverá mais demora. Lembra em capítulo 6? Até quando? Um pouquinho mais. Eles não ouviram os 7 trombetas de aviso, e o anjo chega, não vai ter demora agora. Eles deviam ter se arrependido. Mas, versículo 7, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como Ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Quais servos profetas? Lembra de Daniel? Vocês lembram de Daniel?
Tinha uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro, e uma pedra foi cortada da montanha. E lembra-se, Babilônia, Pérsia, Grécia, Romanos. Ele diz em Daniel 2:44, nos dias desses reis, Deus vai estabelecer seu reino e acabar com eles. Exatamente o que está acontecendo. Estamos no final do último livro da Bíblia. Quem está em pé? Os romanos estão perseguindo o povo de Deus. Deus diz, acabou. Não vai ter mais demora. Os romanos vão cair. E o que vai durar por toda a eternidade? O reino de Deus. Começou em Atos 2. Quando o reino começou em Atos 2, os romanos começaram a ameaçar, Deus eliminou eles. E aqui nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, reino de Deus, invencíveis. Invencíveis. 8. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Ele diz, vai, pegue o livro. Quer sublinhar alguma coisa? Essa. Vai pegar o livro. O anjo tem um livro. E a voz diz, pega o livro. Aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim eu me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Acho que a gente canta alguns salmos assim. Pegue o livrinho da mão. Por quê? Pegue o livrinho da mão do anjo. Eu peguei e eu comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti em meu estômago, ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você, João, profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. João já está escrevendo, revelando a mensagem de Deus aos cristãos, às 7 igrejas e para os romanos, todo mundo. Não é enigma, não é mistério, não é para esconder. Não, é Romanos, leia a palavra de Deus. E se não se arrepender, Ele vai te pegar. Eles não se arrependeram na pregação. Então, Deus deu um novo livro para João e diz, você tem mais uma mensagem para os romanos. Você vai profetizar o final deles. Espero que eles escutem, mas é tarde demais. Então, aqui na apostila, lá embaixo, onde diz, capítulo 11, nós vamos, voltou? Ok. Deve ter alguma coisa solta. Ok. Em capítulo 11, ele vai falar sobre diversas coisas. O templo, 2 testemunhas, mais aviso. Ainda estamos no tempo de intervalo entre a 6ª e 7ª trombeta. Está vendo como o capítulo 10 foi rápido? Veloz. O capítulo 10 diz, não se aprenderam mais um livro. Capítulo 11 agora. Vamos começar a ver qual é o conteúdo deste livro daqui a pouco. Então, nesse intervalo ainda, entre o 6ª e 7ª trombetas, neste momento, João foi dado uma vara. Então, vamos ler o capítulo 11 agora. Sabe, vamos voltar ao capítulo 10. Eu li capítulo 10, meu explicando. Volta na apostila em capítulo 10. Eu estava pensando tanto no multimídia que eu esqueci. Eu queria destacar algumas coisas que eu já destaquei, mas vale a pena repetir. Volta para a explicação de capítulo 10. João vê um anjo poderoso com um arco-íris acima de sua cabeça. Onde nós encontramos um arco-íris no livro? Onde? No trono, capítulo 4. Então, você sabe de onde ele está chegando. Aquela que faz promessa. Diz que ele desceu do céu como um rolo, um livro. Aqui nesta tradução colocou livro, mas eles não tinham livros assim. Os livros deles eram tipo pergaminhos enrolados. Então é um rolo, e linguagem moderna colocou livro. Mas tem um rolo pequeno na mão. E esta cena nos faz lembrar da cena de capítulos 4 e 5. Pois
tinha um rolo na mão daquela sentada no trono e tinha um arco-íris ao redor dele. Mas temos mais um livro que vem de Deus com promessas. Ele colocou um pé na terra e outro no mar. Ele levantou sua mão direita ao céu e jurou pelo Criador: não haverá mais demora. Este capítulo 16 diz: não vai ter mais demora. Capítulo 6 diz: até quando? Eu estou prestes a agir. Este é o ponto de Deus. E esta promessa que Deus vai agir vem de Daniel 2. É aquela estátua que eu coloquei lá. Daniel explicando a estátua para Nabucodonosor, que nos dias do quarto império, Deus vai eliminar aquela estátua de vez. Isso acontecerá e o quarto reino da estátua cairá. Isto é, o reino dos humanos. Deus tem esperado e avisado, mas agora não haverá mais demora. Deus vai iniciar as ações finais desta história. Então, foi dito para João: pegue, come o rolo pequeno da mão do anjo. O sabor foi doce como mel na boca de João, mas o seu estômago ficou amargo. Você gostou do meu comentário lá? Eu já comi neste restaurante. Mas não vou falar onde. Este simbolismo de Deus trazendo um livro e dando para um profeta, e o profeta comendo é como mel, na barriga más notícias, boas notícias, mas é más notícias. Esse é um símbolo que vem do Velho Testamento. Vamos voltar a ver este símbolo de Ezequiel. Só para vocês saber que quando esses cristãos leram o livro de Apocalipse, eles entenderam imediatamente, porque eles já leram essas histórias no passado, eles já viram esses símbolos no passado, eles já viram o significado desses símbolos no passado. Então, quando ele falou de um anjo com livro, mel na boca, algo ruim no estômago, é igual Ezequiel. Mas vamos ver o que está na cabeça deles, que talvez não esteja nosso hoje. Ezequiel, capítulo 2. Versículo 8. Nós temos Deus falando com o profeta Ezequiel. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dizer, ou o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estava escrito palavras de lamento, pranto e ais. Mesma coisa do Apocalipse. Ai, ai, ai. As últimas 3 trombetas. Capítulo 3. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu comi e minha boca era doce como mel, igualzinho ao Apocalipse. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais duras das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E continuou: filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio. Isso é interessante. Eles eram tão rebeldes que Babilônia já devastou a cidade e já estão indo para o cativeiro. Diz: e fale para eles, diga-lhes, quer ouça, quer deixem de ouvir, assim diz o soberano, o Senhor.
Depois o Espírito elevou-me e ouvi esta estrondosa aclamação, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes, roçando uma das outras, e atrás deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito levou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Então, mesma coisa que aconteceu em Ezequiel, de uma mensagem, que a palavra de Deus é sempre doce como mel, mas nós temos que pregar para alguém rebelde. É difícil pregar a palavra de Deus e condenar pessoas rebeldes. Mas esta mensagem vai ser pregado para uma nação rebelde, Israel, eles vão ouvir. Então João tem um novo livro e ele vai pregar para os romanos. Eles vão ouvir, e eles vão cair por ser rebeldes. Então Ezequiel tinha boas notícias e ele tinha más notícias. O rolo tem boas notícias que acabou. E Deus está pronto para agir contra o perseguidor. Mas as más notícias levam um pouquinho de tempo para toda a ação acontecer. Foi dito para João, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. João está quase terminando a sua profecia do primeiro rolo. O primeiro rolo com 7 selos foi aberto e vimos o que aconteceu quando os 7 selos foram abertos e agora estamos entre as 6ª e 7ª trombetas. O conteúdo deste primeiro rolo, que nós chamamos de ato 1 desta peça no teatro, está terminando. Agora está na hora de João receber o segundo rolo, que revelará o restante da história, que nós chamamos de ato 2 desta peça. O conteúdo deste rolo iniciará no capítulo 12, logo que o 7º trombeta tocar sua trombeta no final do capítulo 11. Então nós vamos estudando e nós vamos ver capítulo 11 agora, ler o capítulo 11, e quando o capítulo 11 fecha, vai ser como se nós estivéssemos no teatro assistindo a peça, a cortina vai fechar. E nós vamos lá no banheiro, que bom que eu tomei Coca-Cola demais, e vamos comer mais uma pipoca aí. Lavar o rosto e nós vamos sentar de novo, e a cortina vai abrir de novo, capítulo 12, e nós vamos assistir o restante da história de Apocalipse. Capítulo 11 de Apocalipse agora. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir. Antônio sabe o que é isso, um trenó, medir um metro. E me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante quanto tempo? Agora esse número vai começar a ser visto. 42 meses, 3 anos e meio, 1260. Nós vamos começar a ver este número repetido, capítulo 11, 12, 13. Então, estamos vendo ele pela primeira vez. Nós vamos ver mais. Darei poder às minhas 2 testemunhas. Quem são eles? E elas profetizarão durante 1260 dias. Lá está aquele número de novo. Você pode falar 42 meses, ou você pode falar 1260 dias. É a mesma época. Vestidos de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens, ou estes testemunhas, têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando.
E tem poder para transformar a água em sangue. Vocês já viram isso na Bíblia em algum lugar? Alguém fechar o céu, tirar água em sangue? Tudo isso vem do Velho Testamento. E ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado, essa é importante, é uma palavra muito importante. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta, nós sabemos quem é a besta, que vem do abismo, os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Qual cidade é essa? Que figuradamente, está vendo a palavra símbolo? Figuradamente é chamada Sodoma. Egito. Onde também foi crucificado nosso Senhor? Mesmo? Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra, quem são eles? Quem? Quem não obedece. A gente já viu a frase repetida. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles. Por causa de quem? Dos testemunhas mortos. Eles estão lá numa festa. Festejarão enviando presentes uns aos outros para esse Natal, né? Pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Como assim atormentaram? Se você não nascer de novo, se você não se arrepender, você vai queimar no inferno por toda a eternidade, e além disso, Deus vai nivelar sua cidade. Eles queriam eliminar esses 2 maluco pregador da praça. Quem vai derrotar a Roma e nosso imperador Domiciano? Aquela que está sentado no trono me deu este livro de aviso. E ele pregou para os romanos. Eles não queriam ouvir. Não, muitos cristãos morreram por causa da palavra de Deus. Se nós não temos perseguição hoje, por que nós não estamos pregando o suficiente? Quem fica quieto sobre sua fé, não tem perseguição. Mas você abre sua boca e fala sobre Cristo, alguém vai começar a te criticar. Sabe o que estamos pregando? Porque nós vamos ser perseguidos se falamos do que está na palavra de Deus. Porque o que nós pregamos aqui, na escola da Bíblia, contradiz todas as igrejas dessa cidade. Cada um deles. Cada um. Sem exceção. A menos que tenha um grupinho em algum lugar lendo a Bíblia e obedecendo que eu não conheço. Mas esses prédios de denominações por toda parte da cidade, totalmente diferente deste livro. E se nós vamos falar com eles, como eu falo com eles. Eu tomo café com este pastor, eu tomo café com aquelas. E uma já está ele não quer nem falar mais comigo, porque ele não tem conhecimento bíblico suficiente nem bater um papo comigo. E eu estou tentando ser um amigo dele, e só de abrir e corrigir qualquer coisa, eu não tenho tempo para café amanhã. O conhecimento bíblico deles é mínimo. E se nós vamos com muito amor e carinho pregar a palavra de Deus, perseguição vem. Agora, eles mataram esses caras, literalmente mataram, estão tendo uma festa. Pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Versículo 11, mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Lembra de Gênesis 2:7? E eles ficaram em pé, e um grande terror tomou contra eles, os que viram. Deixa eu ler de novo. E eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que ouviram. Então eles ouviram uma voz forte dos céus que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para os céus, numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto,
Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus finalmente. Talvez alguns romanos vão ser nossos irmãos lá no céu, porque eu acho que eu vou ficar do lado dos cristãos, porque nós estamos perdendo. E eles começaram a glorificar a Deus. Que bom. 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. Eu ouvi fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo? Qual reino do mundo? Dos romanos. Se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para todo sempre. Cristo já está reinando entre os homens desde Atos 2. Mas finalmente Roma foi eliminado. E não tem competição mais na praça. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e os recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como grandes, e a destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Roma caiu, acabou a história de novo. Realmente Apocalipse acabou. Mas sabe o que vai acontecer no restante do livro? Ele vai contar a derrota de Roma de novo e de novo e de novo, com mais e mais e mais detalhes. Até você pode ver o filme todos os detalhes, preencher todas as lacunas que ninguém viu ainda. Nós já lemos nas primeiras aulas, capítulo 13, capítulo 17, nós já identificamos a prostituta, as duas bestas, e a mulher em cima da lua, nós já vimos o filho, ela está dando à luz um filho, nós já vimos isso. Mas os leitores estão até aqui, Roma foi destruído. Como? Roma foi destruído assim. Quem é exatamente? Então ele vai contar a história de novo na segunda parte do livro. Mas na realidade acabou a história. Roma caiu, Deus, ele diz em versículo, final do versículo 17, o teu grande poder e começaste a reinar. Como assim começaste a reinar? Ele está reinando desde sempre. Então ele começou a reinar em Atos 2. O que está acontecendo aqui? Ele está reinando vitorioso, campeão. Satanás o desafiou, Deus diz: me encontra no campo de batalha. E Satanás perdeu, Roma perdeu, Deus está reinando campeão. Isso que está acontecendo. Agora vamos analisar nossa apostila um pouquinho, e a gente toma um intervalo daqui a pouco. Capítulo 11, falando sobre o templo. Alguém está medindo o templo, e tem essas duas testemunhas, e tem aquele último aviso, a sétima trombeta. Ainda estamos, em capítulo 10 e 11, ainda estamos no tempo de intervalo entre a sexta e sétima trombetas. Neste momento, João foi dado uma vara para usar para medir. Capítulo 11, versículo 1. Foi dito para ele medir o templo de Deus, o altar e os adoradores, mas não incluir as medidas o pátio exterior, pois foi dado aos gentios que pisariam na cidade santa por 42 meses. Quem é a cidade santa? Jerusalém. Olha em capítulo 21, 2, só para ver a ideia repetida. Apocalipse 21, até versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Isso é no futuro, lá no céu. Mas antes de chegar lá, estava aqui na terra sendo pisada a cidade santa, Nova Jerusalém. Vamos lendo um pouquinho e nós vamos esclarecendo cada vez mais. Durante este mesmo tempo de 42 meses da cidade sendo pisada, durante este mesmo tempo, também chamado de 1260 dias, Deus dará poder para duas testemunhas que profetizarão. Muito vocabulário aqui. Templo, medir, testemunhas, cidade santa, profetizarão. Nós vamos tentar olhar cada palavra aqui para ver se a gente esclarece. E se tiver qualquer dúvida, eu passo meu por cima, levanta a mão. Porque eu tenho dormido tão pouco nas últimas semanas. Eu levanto quase todos os dias, 4 horas, faz uns 10 dias, inclusive hoje, dirigindo de Cascavel para cá, e eu estou cansado. Então, se eu esquecer alguma coisa, levanta a mão. Alan esqueceu esta palavra. E nós vamos devagarzinho dar uma olhada. Mas, vamos começar esta próxima frase do propósito do capítulo todo. Essas testemunhas estão debaixo de um ataque, mas Deus as protege. E essas testemunhas têm poderes especiais. E versículo 7 é a chave do capítulo. Quando eles tiverem, sublinhar isso na sua Bíblia, se você gosta de escrever na Bíblia, quando eles tiverem terminado, esta é a palavra, terminado o seu testemunho, a besta, nós sabemos quem é a besta, o Império Romano, que vem do abismo, os atacará. E ele irá vencê-los e matá-los. Seus corpos deitarão na rua da grande cidade. Nós já sabemos quem é a grande cidade. Identificamos no final do capítulo 17, versículo 18. Aquela grande cidade que domina o mundo, é Roma. Seus corpos deitarão na rua da grande cidade durante 3 dias e meio. Não literalmente, mas durante um tempo determinado. Enquanto pessoas do mundo todo se alegrarem sobre eles, pensando que os dois foram derrotados. Depois Deus levanta as duas testemunhas e as leva ao céu enquanto os inimigos olham. Neste momento acontece um terremoto que derruba 1/10 da cidade grande. E 7.000 foram mortos, enquanto os sobreviventes ficaram aterrorizados e glorificaram a Deus. Olha em capítulo 17, versículo 18, só para lembrar quem é a cidade grande. Tem a cidade santa, ou essa é Jerusalém, essa é de Deus. E tem a cidade grande. 17 e 18. A mulher que você viu, está falando da prostituta que você viu, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem era a cidade que reinava naquela época sobre os reis da terra? Roma. Então nós estamos já vendo Roma aqui nesta leitura, onde esses cadáveres das testemunhas foram deitados. Agora, esse é o que foi dito. Nós temos lido o capítulo, resumido o capítulo. É isso que foi dito. Mas o que significa todas essas ideias? Vamos começar com a ideia de medir. Medir o templo, enquanto a área ao redor é pesada, sugere que Deus está protegendo algo para não ser destruído durante o ataque. Algo está sendo pisada e algo está protegido e não é intocável, ninguém pode pisar lá. O símbolo, esse símbolo de medir vem de Ezequiel. Vamos voltar para Ezequiel e vamos só falar sobre essa ideia de medir, só isso. Vamos tirar um intervalo e depois a gente volta e vamos começar a identificar o templo, as duas testemunhas, o que significa profetizar e assim por diante. Olha Ezequiel, só para ver de onde veio este símbolo de medir o templo. E se você entender o que está acontecendo em Ezequiel, em Apocalipse fica óbvio o seu significado. Ezequiel, capítulo 40, versículo 3.
O contexto de Ezequiel, Nabucodonosor está queimando Jerusalém, levando os judeus para o cativeiro na Babilônia por 70 anos. E enquanto eles estão no cativeiro durante 70 anos, tem profecias de como será no futuro. E ele já começa a falar sobre um templo novo. O templo de Salomão, destruído. Ele vai começar a chamar templo novo. Versículo 3. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. Não, o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Está falando do novo templo. O templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada meio metro. E ele mediu um muro que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Está lá medindo o templo. Agora você pode ler capítulo 40, 41, 42, 43, 44, todos esses capítulos, e a medida. Faz uma construção e tem a planta do arquiteto, do projetista, ele está lá analisando e vai lá no chão e medindo e vai lá e medindo. Antônio fez isso por 2 anos construindo de prédio ao lado pra gente. Exatamente o que ele fez. Provavelmente à noite estava lendo a planta e amanhã delegando aqui. E ele verificando ele tirou os tijolos, vamos colocar assim, porque a medida está errada. Tem que ser certa. Ou nós não íamos ter uma alvorada da prefeitura. Então, é isso que está acontecendo. O que eu vou fazer, ao invés de ler os 4 capítulos, eu vou tirar uns pedaços selecionados, se você sentir o propósito das medidas. Olha em capítulo 41, 22. 41, 22. Do porquê de medir o templo. 41, 22. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Deus não aceita qualquer coisa na sua frente. Faz a medida correta. Capítulo 42, 20. Assim ele mediu a área dos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para separar o santo do comum. Deus não deixa nada comum entrar no templo. Só coisa santa. Olha em capítulo... vamos voltar para capítulo 22. Será que é 22, 26? Deixa me verificar uma coisa. Espero que eu não escrevi errado. 22, 26. 22, 26, ele estabelece um princípio antes no livro que vai ser repetido para o restante do livro. 22, 26. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas, não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ele está descrevendo 26, 22. Encontraram capítulo 22, 26. Capítulo 22, 26. Por que Judá caiu? Por que Nabucodonosor foi permitido entrar, arrasar a nação, levar eles cativos? Por quê? Porque os sacerdotes, a liderança, não distinguir entre o santo e o comum. Ele não misturou. Tanto faz a igreja como você bem quer. Vai ficar tudo bom. Deus diz, não. É inaceitável este louvor. Não, você não faz louvor qualquer jeito. Você faz exatamente como Deus falou. Então, você vai começar a ver esta ideia de medir para distinguir entre o santo e o comum. Capítulo 43, versículo 1. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste
e vi a glória de Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como rugido de águas avançando e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade e como as que eu tivera junto ao rio Quebar. E me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno. A glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele diz: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome. Lembra o que aconteceu? Templo de Salomão tinha o santo lugar que só o levita entra. Tinha o santíssimo lugar que só o sumo sacerdote entrou uma vez por ano depois de fazer sacrifício para entrar na presença de Deus. Santo. Eles começaram a tratar Deus, qualquer um entra lá, faz o que bem quiser, tanto faz. Tchau. Nabucodonosor, não. E ele aplicou uma disciplina. E o sol escureceu, e a lua virou sangue, e Babilônia nivelou Israel e Judá. Então, agora que eles estão no cativeiro por 70 anos, antes de voltar para casa e Deus dá uma chance para Judá, por que Deus vai dar uma chance para Judá? Porque fez uma promessa de trazer o Cristo por meio do tribo de Judá. E mesmo que Judá está totalmente rebelde, Deus vai cumprir a palavra e um dia Jesus vai nascer. Então ele preserva Judá no cativeiro e ele explica: eu vou te levar para casa, mas quando eu levar para casa, nós vamos fazer as medidas do templo e nós vamos fazer exatamente corretamente agora. Então quando eles voltaram no cativeiro, mais nada de idolatria. Você não encontra mais idolatria por 400 anos, chegando ao dia de Jesus, nada de idolatria. Judá, eles aprenderam a lição. Eles começaram a guardar o sábado direitinho, 400 anos até Jesus nasceu. Eles aprenderam a lição. Mas isso que está acontecendo. Vamos ler mais. Ele diz: aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida dos seus reis em seus santuários nos montes. Versículo 8. Quando eles puseram sua soleira perto da minha soleira e seus batentes junto aos meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida e seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo e se ficarem envergonhados por tudo que fizeram. Informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas, suas entradas, toda a sua planta, todas as suas estipulações e leis. Ponham essas coisas por escrito diante deles para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Essa é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Então, ele está medindo, explicando como o templo vai ser, exatamente como Deus quer. Veja 44:23. 44:23. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. E lhe mostrarei como fazer distinção entre o puro e o impuro. Coisas de Deus, puro. Só puro. Se não é puro, não pode participar com ele. Este é o ponto.
Então, nós temos esse símbolo de medir, de Ezequiel 40 a 44, para ver se o povo de Deus estava de acordo com a planta do templo, o padrão divino, o santo separado do comum. Deus só habita no templo santo. E, de acordo com o Apocalipse, o que é santo é protegido por Deus. Vamos olhar no Apocalipse e ver isso. Capítulo 3:10. Capítulo 3:10 de Apocalipse. Se lembra quando ele estava falando com as 7 igrejas da Ásia, chamando eles para arrependimento? Veja o que ele fala para a igreja de Filadélfia. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ele falou para esta igreja, vocês andam na pureza. Então, quando esta tribulação vem no mundo, eu vou poupar vocês daquilo. Melhor andar com Deus do que longe de Deus. Capítulo 7, ele está prestes a soltar os ventos. Veja o que ele falou em capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou qualquer árvore. Então, vi outro anjo subindo do oriente e tendo o selo do Deus vivo, ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Diz, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos nas testas dos servos de Deus. Está vendo o que Deus está fazendo? Ele vai proteger os puros. Não seja um cristão meia boca. Capítulo 9, versículo 4. Agora estão tocando aquelas 7 trombetas, alguns avisos contra o perseguidor. E veja o que ele falou, capítulo 9, 4. Eles receberão ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aquelas que não tinham selo de Deus na testa. Quem são os únicos que vão sofrer esses desastres naturais? Os romanos, não os cristãos. E tem vários outros. Você pode ler Mateus 6, 9 a 13. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Conhece essa? Ele vai nos dar pão todo dia, perdão e proteção do mal. É uma bênção ficar ao lado de Deus. E quando você leia, nós não vamos tomar o tempo de ler, mas Êxodo 8, 21 a 23, Êxodo 9, 3 a 4 e 25 a 26, Êxodo 10, 22 a 23. O que está acontecendo nesses capítulos? Moisés está diante do faraó, aplicando os 10 pragas. Adivinha quem não está sofrendo a pedra de chuva, escuridão, rãs? Quem não está sofrendo? Os israelitas estão lá. O que está acontecendo lá? Eles não têm nada disso nas suas casas. Totalmente protegidos por Deus. Este é o ponto de medir o templo. Deus vai proteger o templo. Ele vai permitir o ataque dos romanos, mas não vai permitir que o objeto que ele protege seja destruído. A igreja é indestrutível. A pergunta é, mas o que é o templo? O altar, adoradores, cidade santa, 2 testemunhas, 2 profetas que ele protege. Quem são? O que são essas coisas? Certamente não é o templo físico dos judeus em Jerusalém, porque ele não impediu a sua destruição no ano 70, que aconteceu uns 25 anos antes do Apocalipse ser escrito. Os romanos nivelaram, em Mateus 24, o templo dos judeus físico. No tempo que o Apocalipse foi escrito, este templo já tinha sido destruído faz tempo. Agora, nós temos essas perguntas. O que é o templo, altar, adoradores, cidade santa, 2 testemunhas e os 2 profetas? Altar, adoradores, cidade santa, 2 testemunhas e os 2 profetas.